Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, catequistas, catequizandos, que o bom Jesus te abençoe, com a graça da saúde, do amor e da paz. Jesus aponta para nós nesse final de semana o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho da vivência da palavra de Deus na vida de comunidade, na vida da igreja. Então, por isso, reafirmo mais uma vez o convite. Precisa participar da Santa Missa, precisa fazer este grande esforço por amor a Jesus. A própria palavra diz santo sacrifício da missa. É o sacrifício também da gente vir participar, largar tudo que nós temos e até corrermos riscos para estar aos pés do Senhor. Jesus nos convida, Ele que veio para nos libertar, nos curar e nos salvar. Não podemos deixar Jesus esperando. A cada altar da Santa Missa, Jesus sente falta de nós. Por isso, Jesus nos ama. E por isso, convido a cada um de vocês a fazer esse esforço para participar da Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a conversão do grande apóstolo dos gentios, São Paulo. Paulo que inicia a sua vida como um homem religioso, devoto, seguidor da palavra de Deus. E, no entanto, ele atesta na sua própria carta aos romanos que os judeus, quando leem ainda hoje as Sagradas Escrituras, parece que tem um véu no coração. Essa é a grande realidade da conversão de São Paulo, esse grande mistério de que existem pessoas religiosas que precisam de conversão. Mas por quê? Porque, na realidade, embora Deus esteja falando com todos os homens o tempo todo, porque Ele é a luz que ilumina todo homem, nem todos se abrem para o Cristo, a luz de Cristo que ilumina as nossas almas. E é esta a grande celebração de hoje. A celebração em que a luz de Cristo ilumina, finalmente, o coração deste homem que compreende finalmente a palavra de Deus à luz daquela única realidade que é capaz de ser a chave das Sagradas Escrituras. No Apocalipse de São João, existe uma passagem em que o apóstolo está em prantos porque ninguém foi digno de abrir o livro das Sagradas Escrituras. E então é anunciado, que o leão de Judá, que o cordeiro imolado, ele tem a chave das Sagradas Escrituras. É Jesus. A chave das Sagradas Escrituras é Jesus, a luz que nos torna capazes de verdadeiramente penetrarmos na profundidade da Palavra de Deus, porque Deus só tem uma única palavra, e esta palavra é o Cristo. A Bíblia, os pregadores, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, são meios e recursos que Deus utiliza para nos falar ao coração. Mas se dentro dos nossos corações a luz de Cristo não iluminar, de nada adianta estarmos recebendo essa revelação externa. Por quê? Porque é como se um véu cobrisse o nosso coração. Ou seja, Deus de fora tenta nos falar e nós, de dentro, estamos fechados à sua palavra. Ao descrever a sua conversão, São Paulo fala claramente dessa realidade de uma luz que o iluminou. Uma luz tão forte, uma luz sobrenatural tão grande, que fez até, inclusive, com que a luz externa se apagasse. É como se o sol aparecesse e as estrelas desaparecessem. Exatamente essa luz do Cristo, que é tão clara, essa luz do Cristo que é tão fulgurante, que faz com que até mesmo as outras luzes desapareçam. É isso que explica a cegueira inicial de São Paulo. Nós também podemos seguir o caminho
da conversão desse grande apóstolo. Então vamos lá, vamos nos deixar iluminar interiormente pela luz de Cristo. Na sua oração pessoal, na sua vida de oração, procure isto. Claro, você tem a palavra de Deus, você tem o catecismo, tem as obras espirituais, a imitação de Cristo, a filoteia, tantos recursos para você conhecer a doutrina espiritual. Mas é necessário que você se recolha em oração. E diante da palavra, diante desse texto de espiritualidade, você, diante daquela verdade que você já conhece, já está cansado de saber e de conhecer, peça a Deus a luz interior, para que você finalmente enxergue, não somente com a luz da razão humana, mas com a luz da graça, aquela verdade que Ele está querendo lhe falar. Essa experiência todos nós podemos fazer, todos nós devemos fazer, porque a voz do Cristo que interpelou Paulo no caminho de Damasco, a luz de Cristo que iluminou Paulo no caminho de Damasco, também fala com você, também ilumina você. Celebremos bem a conversão de São Paulo, pedindo a graça de enxergar a luz divina e ouvir a sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Convido você a abrir o seu coração. Dia 23 de janeiro. Vamos meditar Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. E Lucas capítulo 4, versículo de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, neste evangelho, nós estamos vendo para que Jesus veio. Qual a finalidade para a qual Deus enviou o seu Filho? Veja que o evangelho está dizendo: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. E Jesus está falando que essa palavra se cumpriu hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Nem em Jesus essa palavra está se cumprindo. Me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a restauração da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Filho e filha, para que Jesus veio? Jesus não veio para passar a mão na nossa cabeça. Jesus não veio para fazer sucesso. Jesus não falou para o pai: Pai, eu vou lá na terra para conhecer a terra, para dar um passeio, para curtir o mundo dos homens. Não.
Jesus veio redimir o homem do seu pecado. Em outras palavras, nós vamos ver também algo muito bonito. Jesus veio para nos tornar filhos do Pai. Jesus veio para nos redimir, para tirar o pecado do homem e para fazer este homem se tornar filho de Deus. Olha que lindo isso. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do demônio, porque Jesus está falando para libertar os oprimidos. Oprimidos pelo quem? Oprimidos por quê? Oprimidos pelo pecado, oprimidos pelo demônio. Em Jesus, então, a redenção do pecado, nos tornamos filhos de Deus. Em Jesus, somos libertos da escravidão do demônio. E em Jesus há algo maravilhoso que acontece. Em Jesus há a libertação da morte eterna. Porque todos nós iríamos morrer. Eternamente falando, a gente ia morrer para sempre. A gente não tinha salvação, minha gente. Nós estávamos perdidos. Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. E Jesus nos libertou da morte eterna. Agora você pode ir para o paraíso. Interessante. A palavra de Deus diz que ele veio para a recuperação da vista aos cegos. Aos cegos, a recuperação da vista. Nós sabemos que Jesus curou muitas pessoas na sua época. Jesus curou muitos doentes. Só que interessante, ele não curou todos. Você já parou para pensar nisso? Jesus não curou todos. Eu digo, claro que às vezes na Bíblia diz assim, naquele momento, naquele dia, Jesus curou a todos. Eu creio que havia momentos em que quando os doentes vinham até Jesus, ele curava a todos. Em alguns momentos, todos que estavam doentes naquela localidade, Jesus curava. A Bíblia diz isso. Só que há momentos que a Bíblia diz que Jesus não curou a todos. E uma coisa é certa, Jesus não curou todos os doentes da sua época. Você imagina, todos os que estivessem doentes na época de Jesus, não haveria mais nenhuma doença. Não aconteceu isso. Sabe por quê? Talvez para mostrar para mim e para você, que a cura maior que ele veio fazer não foi a cura do corpo, mas a cura da alma. A cura da morte eterna. É claro que ele curou muitas doentes. E ele continua curando. Mas ele não curou a todos os doentes, mas curou todo o pecado. Para mostrar para mim e para você que a maior cura que o ser humano precisa, e é esta que ele veio trazer, é a cura da alma. Esta é a mais importante. O próprio Jesus diz que adianta, se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu com um olho só, do que ir com os dois olhos para o inferno. A maior cura é a cura da alma. A maior cura que pode acontecer na minha vida é a cura do pecado, e foi para isso que ele veio. Então, mas será que eu estou deixando Jesus me libertar do meu pecado? Jesus me libertar da morte eterna? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Que Deus te abençoe. Que Jesus te cure, te livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.